Graça e paz a todos. Venho mais uma tarde aqui, na verdade, né, para anunciar a palavra de Deus a cada um de vocês. E o tema desse vídeo será o temível Deus de Israel, né? O tema desse vídeo. E basicamente a gente vai se tratar do tema que as escrituras geralmente no Velho Testamento e no Novo Testamento vai se tratar sobre o temor do Senhor, né? O que é o temor do Senhor? E basicamente nos primeiros 2 capítulos que a gente vai ler, se encontra em Êxodo 19 e Êxodo 20 completo, os dois. No finalzinho praticamente de Êxodo 20, Moisés já vai relatar o que é o temor do Senhor, ok? E aqui é a primeira aparição que Deus fez publicamente ao povo, né, de Israel, né? Depois de haver libertado eles do Egito, né? Então, é o que a gente chamaria de epifania, né? Os estudiosos chamam de epifania, que é quando Deus vem em forma visível, né, aos homens. Que nesse caso ele veio como uma coluna de fogo, né? A manifestação visível de Deus, vamos dizer assim, né? Só que houve mais foi terremotos, trovões e uma coluna de fogo descendo sobre o monte, né? E uma voz falando com Moisés. Então, basicamente, é impossível ver Deus, né? No sentido de que nesse corpo carnal a gente chegue a ver Deus, entende? Moisés não chegou a ver Deus, mas a questão é que Deus ele prometeu que os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E isso aconteceu de fato. Entende? Quando que aconteceu? Quando Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos em seu corpo de glória, ok? Então, era um corpo palpável, eles conseguiram apalpar Jesus, conseguiram tocar em Jesus. Então, nesse sentido, vamos ver Deus, ok? Porque Jesus é Deus. Sabe qual que é o problema? As pessoas acham que Jesus e Deus é coisa diferente. Compreende? Eles rebaixam Jesus demais, ao ponto de achar que Jesus não é Deus. Compreende? E o que acontece? Eles querem ver Deus, mas não querem ver Jesus, que é a mesma pessoa. Entende? Eles acham que ver Jesus é pouco, eles acham que Jesus não é Deus. Então, eles acabam achando que a promessa de Deus foi descumprida. Não, não foi. Tanto que a palavra de Deus vai falar que o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no sentido de era Deus, não quer dizer que foi Deus e deixou de ser amanhã. Não. Era, e continuará sendo Deus. Compreende? Então, basicamente, o que diz em Êxodo 19? Diz o seguinte: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel, depois de 3 meses que eles saíram do Egito, né? No mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte, na frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz com os egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim, ou seja, representando o cuidado de Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ok? Então, basicamente, ele está falando: se vocês diligentemente, cuidadosamente,
com todo o seu esforço, basicamente, você cuidar de cumprir o concerto e de guardar os mandamentos, basicamente, né? Vocês serão propriedade peculiar minha, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, é o que ele falou aqui, né? Verso 6: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor estas palavras do povo. Então o povo falou: tudo que o Senhor falar, assim nós faremos, né? Tudo que o Senhor pedir que façamos, nós faremos. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, basicamente, a gente deve relembrar aqui o seguinte: quando Deus chamou Moisés, o que ele falou? Simbolicamente, ok? Simbolicamente, você representará Deus para Faraó e Arão representará um profeta de Deus, ok? Então, por isso que Moisés ele era gago, ok? Porque Jesus falou que abriria a boca dele em parábolas e que também ele anunciou em sua profecia que na língua dos gagos falaria com esse povo, né? No sentido desse povo não entender o que ele falaria, não que ele seria gago, mas no sentido em que as pessoas não entenderiam o que ele falaria, assim como não entendem o que um gago fala, por exemplo. Compreende? Então, nesse sentido, simbolicamente, Moisés representava o próprio Deus, ok? Simbolicamente. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado nós faremos, né? Relatou Moisés as palavras do povo ao Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também creiam em você eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcará limite ao povo em redor do monte, né? Dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toque o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, né? No sentido de flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando longamente a trombeta, então subirão ao monte. Em algumas traduções está buzina, né? Igual na minha aqui está chamada buzina, mas é trombeta na verdade. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um som muito grande de trombeta, e muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Estremeceu no sentido de ter medo, ok? E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno.
e todo o monte tremia grandemente. E o som da trombeta ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não transpasse o termo, para ver o Senhor, a fim de muitos deles não serem mortos. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de se santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse isso. Ok? E agora entra o capítulo dos 10 mandamentos, né? Diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, o problema aqui, que muitas pessoas que são católicas não entendem, não é simplesmente a adoração de imagens. É o fazer imagens. Ele proibiu fazer imagens. Se ele proibiu fazer, adorar é que ele não vai permitir. Tanto que o primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, não adorará outros deuses. E a forma que os homens adoram outros deuses, geralmente é fazendo imagens de esculturas. Ok? Não te curvará a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aqui você lembra muito a passagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, né? Por quê? Porque eles tinham em seu coração guardado este mandamento: não se curvará diante delas para adorar, ok? Não se curvará diante dessas estátuas para adorar. Porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou que me odeiam, né? E vamos falar a verdade. O que é visitar a maldade dos pais nos filhos? Tem momentos que Deus decide tirar a vida dos filhos para punir os pais, como por exemplo no caso de Davi. Ele tirou a vida do primeiro filho de Davi e não devolveu a vida para castigar o pecado de Davi. Ok? Então, eu te pergunto, foi leviano o que Deus fez com Davi? Claro que não, porque a partir dali, um filho mataria o outro, ou um filho tentaria tomar a vida do pai para poder reinar, e por aí ia. Era só sangue que seria derramado todo o tempo enquanto Davi estivesse vivo. Então, não foi leviano o que Deus fez com ele. E ele diz no verso 6 de Êxodo 20: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então isso inclui piadas sobre Deus, ok? Inclui você fazer juramentos em nome de Deus e não cumprir. Inclui tudo, ok? Porque o nome de Deus é santo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E desonra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso implica em honrar a autoridade deles e também honrar eles em sua velhice, cuidando deles, ok? Não matarás, né? Isso seria não assassinarás, porque se nós for levar ao pé da letra não matarás, então o povo de Israel não podia nem sequer guerrear, ok? Então, não assassinarás, né? Que implica o homem matar o outro sem motivo, ok? Matar o outro sem motivo é assassinar. Ou seja, se eu matei o outro para me defender, para defender a minha vida porque ele tentou tirar a minha vida, isso se chama legítima defesa. Isso está até dentro da palavra de Deus. Mas agora, se eu tirei a vida do outro, sendo que o outro não fez nada para mim, simplesmente por inveja ou rivalidade, aí eu me tornei um assassino. Ok? Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o seu próximo. E na lei de Deus, a falso testemunha é punida com morte, ok? E diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do seu próximo, nem o servo do seu próximo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o som da trombeta, e o monte pegando fogo, né? E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não venhamos a morrer. Ou seja, eles ficaram com medo de Deus, né? Por causa de tudo que estava acontecendo. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Por que que Deus estava fazendo tudo aquilo? O monte tremer, o monte fumegar, trovões, trombetas que ficam soando sem parar, para que esse medo, esse temor que o povo estava tendo, esteja diante deles. Para quê? A fim de que eles não pequem contra Deus. E veio para provar também o povo, né? Para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, chegou-se à escuridade onde estava Deus. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os seus holocaustos, e as suas ofertas pacíficas, e as suas ovelhas e as suas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se fizeres um altar de pedras, não fará de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles, né? Então, basicamente, a palavra de Deus nos ensina que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como está escrito em Provérbios. Ou seja, quando fala o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é a principal coisa que nos guia à sabedoria, a ser sábios, a agir como homens sábios. Porque o que difere sabedoria de conhecimento é a prática. O conhecimento, por si só, ele é vazio se não houver a prática, ok? Nesse sentido, a letra mata, ok?
E a prática, o que leva nós a praticar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Por isso que fala que o Espírito vivifica, mas a letra mata. Mata em que sentido? No sentido de eu só conhecer o Evangelho, mas não praticá-lo. Compreende? Agora vamos para Salmos 119, do 9 ao 11. Salmo 119, do 9 ao 11. Vamos aí. Ok, Salmo 119, do 9 ao 11 diz o seguinte: Como purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta. Observando conforme a tua palavra. Observando os seus caminhos conforme a palavra de Deus, para saber se está andando no caminho correto. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Em outras palavras, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Coração implica em desejos e pensamentos, ok? Desejos e pensamentos, ok? E continuando em Salmo 119, a gente vai ler o 97 ao 105, ok? 97 ao 105, que diz o seguinte: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes ser sábio, me fazes mais sábio que meus inimigos, na verdade. Pois estão sempre comigo os seus mandamentos. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ok? E o que Jesus disse a respeito dessas coisas? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas de maneira alguma. Ok? Não andará em trevas de maneira alguma. E esse seguir implica em prática do mandamento. Ok? Vamos lá então. Mateus 10, do 24 ao 28. Ok? Se tiver que ir um pouco mais adiante, eu digo a vocês, ok? Vamos lá, Mateus 10, 24 em diante, né? Que diz o seguinte: Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, aqui representando Jesus, quanto mais aos seus domésticos, né, aos de sua casa, que seriam aqueles que se converteriam com a pregação do evangelho, e os próprios discípulos aqui, né? Ele diz: portanto, não os temais, não tenha medo deles, porque nada há encoberto que não há de ser revelado, nem oculto que não venha a ser sabido. O que vos digo em trevas, ou seja, em secreto, dizei-o em plena luz. E o que escuta no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Dele diz o seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um cetil, no verso 29, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Ok? Até o 33. Concluindo aqui, Jesus está falando, na verdade, de você ter medo de pregar o evangelho por conta das perseguições aqui, ok? E ele está falando, não tema, porque muito mais vale nós do que muitos pássaros, ok? E não devemos temer o que mata o corpo e nada mais pode fazer, mas devemos temer aquele que, depois de haver matado o corpo, pode mandar tanto a alma quanto o corpo ao inferno, ok? E eu quero lembrar a vocês um fato do porquê que Deus ele é tão temível, ok? No sentido de termos medo de Deus. A gente deveria ter medo de Deus. Em que sentido? Ele enviou seu Filho ao mundo para ser um sacrifício, uma propiciação pelos nossos pecados. E nesse sentido, entendemos o seguinte, que se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, que cumpriu perfeitamente os mandamentos, que nunca pecou, se assim ele tratou o seu próprio Filho por amor de nós, nós não deveríamos apenas se alegrar com essa misericórdia, mas também ter medo com essa justiça que Deus efetuou na cruz. Por que eu digo isso? Porque se ele não poupou alguém perfeito, que era seu próprio Filho, se ele não poupou alguém que nunca pecou nem em palavra, nem em ação, em nada, nem em pensamento, nada, se assim ele tratou o seu próprio Filho, como você acha que ele há de nos tratar se negligenciarmos a nossa salvação? Ok? Como você acha que ele vai tratar o ser humano, que é mau por natureza, que desde o seu nascimento é mau? Como você acha que ele deve nos tratar? Porque a misericórdia e a justiça de Deus andam lado a lado. E a misericórdia ele dá a quem ele quer. E ele retira de quem ele quer a misericórdia também. Ok? Então basicamente, a misericórdia de Deus, ela nos guia ao arrependimento. É o que o apóstolo Paulo vai falar, que a bondade de Deus nos guia ao arrependimento. Mas ao mesmo tempo, com relação à misericórdia de Deus, à salvação, ele chega à seguinte conclusão, né? Depois de falar que nem altura, nem profundidade, nem principado, potestade, nem perseguição, nem a morte, nem o perigo ou a espada, nem a fome, nada nos separará do amor de Cristo. Depois que ele fala isso, ele mesmo diz: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele fazendo uma pergunta. E ele diz: ora, aquele que não poupou nem seu próprio Filho, mas antes o entregou por amor de nós, nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente. Então, basicamente,
Ele está falando, se Deus não poupou nem mesmo seu próprio filho, por amor de nós, ele não poupará esforço para que nós sejamos salvos. Ele não poupará a sua graça, em derramar a sua graça. Ele derramará a sua graça quantas vezes for necessário, para que o homem consiga morrer por ele, se assim for o destino que Deus preservou a esse homem. Ok? Porque devemos lembrar o seguinte, que o próprio apóstolo Paulo nos declarou como soldados de Cristo. Ok? Tanto que o apóstolo Paulo fez a melhor comparação possível. Ele diz que aquele que é alistado num exército, ele não se enreda com as coisas desse mundo. Ou seja, ele não se prende às coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou. Imagine que o pai alistou o filho no exército. Então, a fim de agradar o pai, ele vai buscar ser o melhor dentro deste exército, a fim de agradar aquele que o alistou, que é o pai. E aqui no sentido espiritual, o pai é Deus. E nós fomos alistados por Deus no exército dele. Compreende? E quando nós vamos para o exército dessa terra, nós não temos um emprego, nós não temos uma casa, nós não temos nada. Ok? Então, se nem no exército dessa terra eles se enredam com as coisas desse mundo, imagina no exército espiritual, ok? Que vem da parte de Deus. Ou seja, nós temos que entender que estamos em uma guerra espiritual. Em uma guerra, você não busca conforto. Você busca vigilância. Você vigia por sua vida quando você está em uma guerra física. Mas agora, quando você está em uma batalha espiritual, você deve vigiar aqui e aqui. E todas as outras portas pela qual o pecado entra, como os seus olhos, os seus lábios, seus ouvidos, o seu coração e a sua mente. E as suas mãos, no sentido de prática de obras, ok? Então, basicamente, são 6 portas, né? Por onde o seu pecado pode entrar, ok? Porque você ouvindo mal, entendendo mal e dando vazão a coisas más, você pode se corromper em seu caminho, que você está indo em direção à sua salvação. Você pode se corromper e se desviar do caminho, ok? Então, deixo-vos a mensagem que o apóstolo Paulo disse, né? Que ele escreveu a maioria das cartas. Deixo-vos essa mensagem. Aquele que está firme, cuide para que não caia. Ele diz, aquele que pensa estar firme, tome cuidado para que não caia, ok? Porque quando o homem começa a se tornar orgulhoso e começa a se orgulhar de sua firmeza na fé, ele pode correr um grande risco de querer batalhar sem Deus, sem consultar a Deus, e acabar perdendo. E ele perde para quem? Para si mesmo, para o seu orgulho. E ele acaba sendo humilhado por Deus, ok? Porque diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se orgulhar, se exaltar, será humilhado e humilhado por Deus. É Deus quem administra a humilhação e a exaltação, ok? E tudo no seu tempo. Enfim, o temor do Senhor deve ser para isto. A gente deve lembrar o que Deus fará com aqueles que negarem o seu nome no tempo do fim. De como que as pragas no livro de Apocalipse virão sobre todos aqueles que vivem uma vida dissoluta, vivem uma vida de pecado sem considerar o seu Criador, sem considerar a palavra daquele que o criou, ok? Então, devemos lembrar que o pecado aqui não é somente o colocar a marca, não é somente o adorar imagens de escultura, não é somente adorar o anticristo e o falso profeta, não é somente adorar Satanás, que é o dragão ali de Apocalipse. Não é somente isso. É o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus falou que o amor
as riquezas, né, é a raiz de todos os males. Por que é a raiz de todos os males? Eu posso falar a verdade para você. O homem, para salvar a sua vida, ele lamberia até a bunda do diabo para salvar a sua própria vida. Ok? E eu digo a respeito da natureza humana, carnal. E a partir do momento que somos salvos, nós acreditamos que opera duas naturezas. Uma opera fortemente em nós e uma resiste a essa segunda natureza. Que segunda natureza é essa? A natureza de Cristo em nós. E a natureza carnal nossa não vai deixar de existir enquanto existir a nossa carne. Enquanto existir o ser humano, o pecado continuará existindo. Ok? Então, basicamente, Cristo quer nos salvar. E não é uma salvação no sentido em que nós nunca mais vamos pecar. É no sentido em que, se pecarmos, nós temos um Deus fiel para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, se assim confessarmos a Ele. Ok? E qual que é a figura dos fins dos tempos, basicamente, com relação ao juízo final? Nós, cristãos fiéis, que cremos verdadeiramente no Senhor, que confessamos os nossos pecados e procuramos fazer boas obras, e que dependemos de Deus para a salvação, nós teremos um advogado no céu que é Cristo. Aqueles, porém, que rejeitaram Cristo como seu Salvador e viveram essa vida dissoluta, eles não terão um advogado. E vocês pensam, mas isso é injusto. Não, de maneira alguma é injusto. Porque se eles viveram para o diabo, que o diabo os defenda. E o diabo está ali como réu, não está ali como advogado. Ok? Então, basicamente, eles não vão ter defesa na parte deles. Basicamente, os que tiverem à direita de Cristo, estes serão salvos. Os que estiverem à esquerda serão condenados. E haverá homens que haverá basicamente homens que vão dar as suas vidas por Cristo. E esses homens que vão dar a sua vida por Cristo, a própria palavra de Deus diz que esses homens que morreram com Cristo e aqueles que foram arrebatados juntamente com eles, o lago de fogo não tem poder mais sobre eles. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. O lago de fogo já não tem mais poder sobre eles, que é a segunda morte. É o que está descrito no livro de Apocalipse. Ok? Está entre o capítulo 20 e o capítulo 21. Leiam lá que vocês vão achar. Ok? Mas é mais provável que esteja no capítulo 20. Graça e paz a todos. Uma ótima semana. E reflitam sobre essas palavras, para que não sejam pegos de surpresa naquele grande dia, ok? E esse grande dia que digo é o dia do juízo final. Graça e paz a todos, uma ótima semana.